Queremos dar as boas-vindas a você que está acompanhando o nosso programa através dos vídeos, através da internet, das redes sociais. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, e também a tua família. Vamos nesse momento, com reverência, ter uma palavra de oração para que comecemos a meditação desse tema de hoje. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Te agradecemos também, Senhor, pelos anjos, soldados poderosos que acompanham o teu povo cada dia. Abençoa-te a tua igreja, a tua obra nessa hora tão solene, Senhor. Dá-nos sabedoria e luz para que possamos servir aos teus propósitos. Pedimos a tua bênção sobre cada pessoa que está sintonizada conosco através dos vídeos, da internet, da televisão. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Outra vez, meu querido irmão, que Deus te abençoe muito, e a tua família, a tua igreja também. Estamos muito agradecidos com Deus pelas bênçãos. Estamos colocando vários materiais na internet, tanto de obra de reforma para a saúde, como também da profecia, da escatologia, os acontecimentos finais. E queremos convidar você que nos ajude a passar a voz para que mais pessoas possam estar sintonizadas com esse programa. Estamos arrancando com vários projetos, temos a escola ou Instituto de Naturopatia, que é o curso de obra médico-missionária. Temos também, meu querido irmão, o programa de pregação, de escatologia, a classe de estudos. E queremos dizer que estamos muito contentes com a visita daqueles que nos estão acompanhando. Estamos tratando de colocar aí vídeos na área de saúde, reforma para a saúde, a respeito dos alimentos, as dietas, e também os tratamentos naturais. E, ao mesmo tempo, estamos colocando material também sobre as profecias, como este tema de hoje. Vamos dar sequência a esse tema profético de Daniel capítulo 12. Por isso o tema é Se Levantará Miguel. Antes, porém, queremos pedir a você que nos ajude a passar esses vídeos para que mais e mais pessoas possam sintonizar conosco. Queremos dar um abraço a todos os nossos irmãos de língua portuguesa, tanto os que estão em Brasil, meus familiares, amigos, irmãos que nos acompanham também, a você que está na África, em Portugal e outras partes do mundo que falam português. Que Deus abençoe a todos. Eu também estava mencionando nos outros vídeos de que eu sofro um pouco no português, porque estou pregando bastante em espanhol, e às vezes misturo a língua, mas pouco a pouco vamos organizando isso. O tema de hoje, como nós temos pouco tempo, não podemos dar muita volta, vamos diretamente ao livro de Daniel. Daniel capítulo 12. Encontramos no livro de Daniel 12 capítulos e são diferentes blocos proféticos. Temos o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8 e 9, e o capítulo de 10 a 12, que nós temos aí a parte final como conclusão do livro. E nós já mencionamos em outro material, e vamos fazer um pequeno repasso, de que o capítulo 2 é um capítulo profético, é um sonho dado a Nabucodonosor. Já explicamos em detalhes este capítulo 2. O capítulo 7 é um capítulo profético, que é um sonho, uma visão dada ao profeta Daniel. Nós encontramos uma relação muito íntima entre o capítulo 2 e o capítulo 7 do livro de Daniel, porque o capítulo 2 são metais, são minerais, temos aí
o ouro, a prata, o bronze, o ferro e a pedra. E no capítulo 7 nós encontramos o reino animal, nós encontramos um leão, um urso, um leopardo e também um animal terrível que sai uma ponta, um corno pequeno, um chifre pequeno, e agora nós encontramos então uma relação que é Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, Roma pagã e Roma papal, e por último o juízo. Quando falamos do juízo, nós vemos que a Bíblia vai ampliando e vai aumentando a ótica do que Deus quer estabelecer ou mostrar para a igreja. O capítulo 8 se assemelha ao capítulo 7, mas com a diferença de que já a Babilônia ficou na história. Babilônia é agora passado, já começamos do Império Medo-Pérsia e vamos seguir a profecia da mesma sequência que no capítulo 7. Especialmente porque o capítulo 8 é importante, porque os animais também falam dos reinos como o capítulo 7, mas são diferentes, são animais domésticos, animais usados especialmente no ritual do santuário. Então nós encontramos que o capítulo 8 ficou incompleto porque a parte mais importante não foi entendida, e o capítulo 9 vem como uma resposta, ainda que nós temos a maior oração da Bíblia, é a oração de Daniel no capítulo 9, do capítulo 1 ao versículo 23, mas do capítulo 9, versículo 24 a 27, vai esclarecer a visão do capítulo 8, especialmente o versículo 14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então nós encontramos que agora vai ser dada a interpretação do sonho, ou seja, o anjo Gabriel vai agora iluminar Daniel a respeito do que significava a visão e vai começar falando das 70 semanas e que estão determinadas ou cortadas ou apartadas para o povo judeu, povo de Daniel. E nós vamos encontrar agora que vai descrever a semana especialmente do Messias. E esta semana é importante porque nos fala da cruz do Calvário e também do Redentor. Por isso, essa profecia é muito importante. Mas agora nós encontramos que no capítulo 10 ao capítulo 12 vai mudar a maneira. E esse é o tema de hoje que eu quero comentar, especialmente o capítulo 10 ao capítulo 12. Vamos colocar mais materiais, porque em 1 hora a classe é muito rápida e nós esgotamos rápido o tempo e não podemos entrar em muitos detalhes. Então vamos começar o tema hoje lendo Daniel capítulo 12, versículo 1. E diz assim, aqui fala o tempo do fim, ou os tempos do fim. Daniel 12:1 diz assim, nesse tempo. O que significa isso de nesse tempo? É uma ligação entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Porque se você analisa nesse tempo, significa que está falando para trás. E o que encontramos atrás é o capítulo 11. O capítulo 10 é uma guerra entre o bem e o mal, porque o príncipe da Pérsia estava resistindo à deportação do povo judeu, até que veio a ajuda do céu, e Jesus vem ajudar o anjo que estava tentando levar adiante o projeto da deportação dos judeus, que era o povo de Daniel. E agora, então, no capítulo 11 e 12, vai fazer uma análise direta, ou literal, vamos dizer assim, da história que vinha sendo dada de maneira simbólica. Então, no capítulo 2, uma estátua. No capítulo 7, animais. No capítulo 8, animais. E no capítulo 7 encontramos já um chifre pequeno. Capítulo 8, agora nós encontramos que esse poder é um poder que agora vai se desenvolver como sendo, no capítulo 9 especialmente, apresenta a abominação desoladora, o capítulo 9, 11 e 12. Então, no que nós encontramos como sendo o corno pequeno, no capítulo 7, agora o capítulo 9 vai descrever como sendo a desolação que vai ser efetuada ao ser implantado esse poder que é o corno pequeno. O capítulo 9, então, ajuda bastante a entender que esse poder se vai levantar. Mas no capítulo 11 e 12 é onde nós vamos encontrar a riqueza de detalhes para
poder entender claramente o que nós vamos estudar depois, no futuro, em Apocalipse capítulo 13 e capítulo 17. Apocalipse capítulo 13, capítulo 17. Então nós, agora, lendo Daniel 12:1, vemos que é profundo o que disse, nesse tempo. Qual tempo? O tempo do fim. Porque desde o capítulo 8 nós encontramos que o anjo Gabriel está falando claramente para Daniel que as profecias deveriam ser abertas e entendidas no tempo do fim. Se você ler Daniel 12:4, disse, mas tu, Daniel, fecha essas palavras, sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, essas profecias são profecias para o tempo do fim. E agora então, o clímax do livro, como já desde o capítulo 2, especialmente o versículo 44, quando a pedra quebranta a estátua, destrói a estátua e se transforma e enche a terra. Disse, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará outro reino que não passará. E agora no capítulo 12, como que vai ser isso? Vamos ler então, diz assim, 12:1, nesse tempo do fim, se levantará Miguel. Esse é o tema de hoje. Se levantará Miguel. Querido irmão, pois que Deus te abençoe muito, e a mim também, para que possamos ter esse discernimento e compreender o que a poderosa palavra de Deus está mencionando, que a você e a mim tocou o privilégio, foi dado o privilégio de viver exatamente nesse tempo. Claro que Daniel foi um servo de Deus que se destacou, Moisés e todos os discípulos, os reformadores, Martim Lutero, João Hus, Wycliffe, essa gente se destacou, Guilherme Miller, os pioneiros do movimento adventista, os milleritas, todos eles tiveram seu tempo, a sua hora, o seu lugar na profecia, mas a você e a mim foi reservado o privilégio de vivermos exatamente na hora final. E se nós vemos um livro, ou um filme, ou uma novela, a parte mais emocionante está no fim, no último capítulo, na última parte da história. E agora então, diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Não vou aqui comentar muito sobre Miguel, porque no outro vídeo eu coloco em detalhes que Miguel, ele não é um arcanjo apenas, ele não é um anjo, ele não é qualquer um do céu, ele é o principal dos principais, ele é o soberano rei do universo, ele é Deus. Então nós vemos que hoje Satanás se está esforçando para diminuir o ministério, a vida e a divindade de Jesus, mas Jesus é Deus, ele disse, eu e o Pai somos um. Se levantará Miguel, o grande príncipe. O que significa esta palavra se levantará? Então encontramos aqui que é o fim do tempo da graça, termina o tempo da graça. Por isso esse capítulo 12 é muito importante, se levantará Miguel, terminou a oportunidade, fechou a porta da graça, não existe mais perdão, não existe mais salvação. Então quando a Bíblia apresenta isso, esse é o momento mais solene desde que entrou o pecado nesse universo e nesse planeta. O momento mais solene, quando Deus fecha a porta, como aconteceu no tempo do dilúvio. Se levantará Miguel, e nós devemos agora estudar o contexto, porque agora o capítulo 12 nos vai dar o contexto em que fecha a porta da graça. E nós vamos ver aqui exatamente 5 coisas muito importantes, ainda que estão envolvidas muitas outras. Mas em outros vídeos eu estou colocando mais material sobre a sacudidura, o derramamento da chuva temporã, que eu penso em espanhol agora também. E então a chuva temporã, o refrigério da presença do Senhor, nós temos que estudar esse contexto aqui, especialmente o que vai marcar os 3 últimos períodos proféticos, que é o decreto dominical. Nós temos que pensar que o tempo de angústia, porque agora diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
esse grande tempo de angústia, a Bíblia divide em dois. Por quê? Tem o tempo de angústia antes que feche a porta da graça, e esse tempo de angústia agarra os dois grupos, a igreja, o remanescente, e o mundo. A igreja, porque vem o decreto dominical e vem uma perseguição muito grande, muito feroz. E o mundo, porque ao mesmo tempo em que Satanás quer destruir o povo de Deus, também Deus permite os desastres naturais para despertar o mundo. Então, meu querido irmão, nós temos muito material aqui para estudar. É muita luz. Da mesma maneira que Satanás quer destruir o mundo, Deus quer salvar o mundo. Mas todo esse cenário começa com a igreja. E esse é o ponto que hoje nós não estamos dando muita ênfase para essa diferença. 1 de São Pedro 4,17 deixa bem claro que o juízo começa pela casa de Deus. Então o juízo dos vivos, o juízo dos mortos, que eu penso já está quase acabando, mais na frente nós vamos entender isso, e também quando começa o juízo dos vivos. E aí é que nós agora não estamos apercebidos dessa importância desta hora. E isso é muito importante porque, ao momento que começa o decreto dominical, começa o juízo dos vivos e agora vai ser selado tanto o povo de Deus com o selo do Deus vivo, Apocalipse 7, como também o mundo que vai receber a marca da besta ao rejeitar o selo do Deus vivo, Apocalipse 13. Por isso, meu querido irmão, então, nessa hora Deus permite os desastres naturais. E isso nós vamos ver agora, que esse período da tribulação, da grande tribulação, é um período, primeiro, para despertar a igreja, e aí vem os desastres naturais e vai vir a perseguição. Por isso, agora é o tempo de estudar essas profecias, como diz Mateus 25, alguém gritou, aí vem o esposo, quer dizer ainda que as virgens estão dormidas, todas as 10 virgens, mas alguém estava desperto, alguém deu o grito de alerta. Por isso que agora nós devemos estudar muito esses temas. E depois que fecha a porta da graça, nós encontramos também um tempo de tribulação muito grande. Por isso nós temos que dar bastante atenção, especialmente a São Mateus 24 e a São Lucas capítulo 21. Então agora existe uma grande necessidade de dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Nós não podemos agora ficar estudando assim apenas a superficialidade da Bíblia, ou lendo um evangelho, um milagre, ou um salmo, ainda que toda a Bíblia é a palavra de Deus e contém verdades essenciais, importantíssimas, mas o que o rebanho precisa agora, diz a serva do Senhor, é verdade presente. E verdade presente não existe sem a doutrina do santuário. Por isso que agora nós temos que unir a profecia com a doutrina do santuário para poder ter discernimento sobre o juízo investigador, para poder entender agora que é o momento, que se aproxima o momento do juízo dos vivos. E por isso, meu querido irmão, então nós agora entendemos que o Senhor quer levantar um remanescente, um povo preparado para essa hora, para concluir a obra de Deus. Tão pronto fecha a porta da graça, tão pronto foi o povo de Deus selado, e agora virão, Apocalipse 15 em diante, especialmente capítulo 16, virão agora as 7 pragas. As 7 pragas. Mas a tribulação alcança o povo de Deus, porque agora a tribulação aumenta, porque vem o tempo de angústia de Jacó, especialmente quando sai o decreto de morte. E por isso nós vamos ter que estudar então, de maneira muito especial, os 3 períodos proféticos que encontramos em Daniel capítulo 12. Hoje eu não quero entrar nesse tema, mas no próximo vídeo quero entrar de cheio nesses 3 períodos proféticos. Um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, que são o mesmo tempo de 42 meses, Apocalipse 13, ou também 1260 dias, Apocalipse 12. E esse período profético é importante porque ele vai agora colocar algo aqui no capítulo 12 que é importante para
que nos preparemos para a última hora. Também nós encontramos o maior período profético aqui, do capítulo 12, são os 1335 dias, não anos, dias. E esse período, ele é um período solene, porque marca exatamente quando começa o momento do decreto dominical. E temos também os 1290 anos, 1290 dias, que nós encontramos aqui em Daniel capítulo 12. Então nós encontramos já vamos dizer assim, o resumo do capítulo 12. Se levantará Miguel, número 1. Esse é o ponto de partida. E aí termina o tempo da graça. Mas agora vem os detalhes. Para que termine o tempo da graça, vem um tempo de tribulação muito grande. Diz assim, um tempo como nunca houve, chama tempo de angústia. E o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 21, vai falar com riqueza de detalhes sobre esse tema. Depois, então, nós encontramos no versículo 2, Daniel 12, 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui nós encontramos uma ressurreição especial que nós vamos encontrar, que é parte desse período maior que nós encontramos nesse período profético de Daniel. A ressurreição especial antecede a vinda de Jesus. E esse é um tema que poucos pastores estão lendo, estudando, compreendendo e pregando. Então, meu querido irmão, essa ressurreição especial, nós encontramos que ela está dividida para dois grupos. Um grupo dos que vão ser salvos e um grupo daqueles que são considerados perdidos. E você vai perguntar aí, para que é necessário essa ressurreição especial? A Bíblia diz assim aqui, em outro vídeo, eu quero colocar em mais detalhe, mas diz assim, versículo 12, Daniel 12, 12, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Quando nós vemos este versículo, eu gostaria de destacar o que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 13, porque poucas pessoas leem esse versículo 13 no contexto das 3 mensagens angélicas. Acompanha comigo o que está escrito. Diz assim, 14, 13 de Apocalipse. Então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos. Bem-aventurados os mortos, que desde agora, qual é o contexto de desde agora? É o contexto dos 3 anjos. E qual é o contexto dos 3 anjos? Apocalipse 14, 7 deixou muito claro, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, meu querido irmão, bem-aventurados que morrem ou descansam desde 1844, que é o tempo do juízo investigador. Então, meu querido irmão, existe uma bênção para aquelas pessoas que vão para a sepultura com o conhecimento da vinda de Jesus desde 1844 para cá. Com isso não queremos dizer que os pentecostais, evangélicos e pessoas de outras igrejas não têm salvação. Eu creio que Deus vai julgar, como diz o salmista, cada um de maneira individual. Mas Deus tem um povo especial para uma tarefa especial nesse tempo, porque eles têm uma mensagem especial. E essa mensagem especial é Apocalipse capítulo 14, o capítulo mais solene da Bíblia para esta hora. Por isso estamos estudando bastante a mensagem dos 3 anjos. Então, ainda que Deus ele vai salvar as pessoas sinceras de outras igrejas, católica, evangélica, pentecostal, ou mesmo de outras culturas e religiões que não são cristãs, mas cada um será, como diz Romanos, será julgado conforme a luz que recebeu. E ainda que essas pessoas não receberam a luz completa, serão salvas se foram fiéis à luz que receberam.
mas elas não entram nessa ressurreição especial porque não morreram nessa fé ou nesse conhecimento. Por isso que é importante estudar essas profecias. E hoje, quando nós vemos até mesmo um pastor adventista que faz um velório e diz assim, aí quando vão colocar o defunto na sepultura, e diz assim para a família: nós o veremos outra vez quando Jesus vier em poder e glória. Não. Se essa pessoa morreu na luz, na fé, nós o veremos quando a voz de Deus levantar esse grupo especial. E esses são os salvos que morreram nessa fé, nessa esperança, a esperança da segunda vinda de Jesus. Mas existe outro grupo também. O grupo que diz assim que vai ressuscitar para vergonha. Diz assim, capítulo 1, explica bem claro o versículo 7, Apocalipse 1, 7. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quando Jesus vem, conforme Apocalipse 1, 7, diz assim que todas as tribos da terra, quer dizer todas as pessoas do planeta Terra, verão Jesus voltando com os anjos. As nuvens são os anjos. Mas também inclui aqueles que o transpassaram, aqueles que lhe torturaram, que lhe levaram à cruz, terão que ressuscitar para ver Jesus voltando em poder e glória. Aí entra o sumo sacerdote, Caifás, entra o soldado que perfurou o seu lado, o seu costado com uma lança, entra o soldado que bateu na cabeça com uma vara para que a coroa de espinhos pudesse ferir a sua cabeça, todos aqueles que fizeram escárnio do Senhor, e também inclui o Espírito de profecia, que estarão nesse grupo especial daqueles que se arrependerão de ter feito o que fizeram, os maiores opositores do Evangelho. E aí entram os grandes, vamos dizer assim, imperadores romanos que perseguiram os cristãos, mataram Pedro, Paulo, e também entram os papas que mataram os valdenses, os huguenotes, entram aqueles que fizeram tortura, aqueles que participaram da Inquisição, buscando destruir a vida das pessoas sinceras que liam a Bíblia, queriam fazer a vontade de Deus. Então, meu querido irmão, aqui está uma ressurreição especial, porque eles terão que contemplar a vinda de Cristo, portanto, eles têm que ressuscitar antes. Por isso, quando nós lemos, por exemplo, João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim, muito claro, eu vou ler com você, porque é um versículo muito chave, importante para a compreensão do tema que eu estou estudando agora com você. João, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição de condenação. Essa é a ressurreição geral. Em outro vídeo quero organizar bem esse tema, especialmente porque a maioria das igrejas, não somente a Igreja Católica Romana, mas a maioria das igrejas crê que os mortos estão no céu, ou que estão no inferno, ou no limbo, ou no purgatório. Meu querido irmão, a Bíblia menciona isso, nós queremos dar bastante detalhes de que os mortos não sabem nada, a sua consciência está no esquecimento. Jesus menciona em João 11, eles estão dormidos, nosso amigo Lázaro dorme, os mortos estão dormindo, por isso usamos a palavra ressurreição, eles saem da sepultura, como acabamos de ler aqui, no capítulo de João 5, 28, todos os mortos, tanto os bons como os maus, em algum momento sairão da sepultura. Não vem do céu, não vem do purgatório, não vem do limbo, e isso nós queremos colocar mais adiante num vídeo especial esse tema. Portanto, agora Daniel 12, 2,
nos deixa bem claro de que vai haver uma ressurreição especial. Os que foram mortos, os que foram à sepultura de 1844 para cá, eles morreram na esperança de ver a volta de Cristo. Por isso agora Deus vai dar esse privilégio a esse grupo para que possa ver a vinda de Jesus, que vai agora se evidenciar em algum momento. E isso nós vamos ver em mais detalhes quando estudemos os 3 blocos proféticos que já mencionei, 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias. Então, meu querido irmão, mais um detalhezinho para enriquecer a nossa compreensão dessa ressurreição especial. Diz a serva do Senhor, o Espírito de Profecia menciona que as famílias serão reunidas nessa hora. E como que as famílias vão ser reunidas? Então, algum talvez foi morto e está na sepultura, outro ainda está vivo e está na prisão, ou está escondido numa caverna, ou em cima de uma montanha. Mas o Espírito Santo, através dos anjos, vai levar esses redimidos a se encontrarem, para que estejam juntos. Imagina a família junto, o pai, a mãe, o esposo, os filhos, todos reunidos para contemplar a volta de Jesus, que virá em poder e glória. Que bonita doutrina, que maravilhoso ser adventista. Nós temos compreensão de coisas em detalhes que a Bíblia nos dá a respeito do nosso futuro. E por que tudo isso está revelado? Porque diz Amós capítulo 3, versículo 3, que Deus não vai fazer nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, a maioria das igrejas hoje já não querem estudar esses livros, os livros do Espírito de Profecia, porque Satanás não quer que nós tenhamos conhecimento dos planos que Deus revelou, para que desmascaremos todas as suas armadilhas para o povo de Deus. Então, meu querido irmão, nós já vemos em Daniel 12 3 coisas. Número 1, o fim do tempo da graça, se levantará Miguel. Agora, para a preparação para essa hora, então vem um grande tempo de angústia, qual nunca houve. Agora, número 3, vem uma ressurreição especial. Uma ressurreição especial, porque Deus quer que aqueles que morreram na fé estejam visivelmente acompanhando a vinda de Jesus. E esse momento, meu querido irmão, então, vai haver uma ressurreição especial, especialmente por o povo de Deus. E agora, meu querido irmão, diz a palavra de Deus, vem um tempo de livramento. Um tempo de livramento. Por quê? O povo de Deus nessa hora vai saber o que é ser perseguido. Número 4, vem o tempo de libertação. Quando estudamos o livro de Daniel, pois Daniel, conforme eu prego na série de evangelismo, Daniel todo o tempo está buscando ao Senhor, lendo os livros do profeta Jeremias, e ele está orando para que tenha compreensão a respeito da libertação do povo de Deus. Mas nós encontramos que Deus quer mostrar uma libertação maior para o povo de Deus. E essa libertação, meu querido irmão, é a libertação do tempo do fim. Daniel, claro, está pensando a respeito do povo judeu, que estava em Babilônia e que deveria, ao completar-se 70 anos, regressar para Jerusalém. Mas Deus vai revelar a Daniel não somente a libertação local dos judeus para regressar a Jerusalém através dos 3 decretos, mas Deus vai mostrar a grande libertação final no tempo do fim. Glória a Deus! Então, nesse tempo de tribulação, tempo de angústia, assim menciona a Bíblia, como nunca houve, se levantará Miguel para proteger o seu povo. O que significa isso? É que em um momento Jesus se levanta, e ao Jesus se levantar é uma linguagem específica do lugar santíssimo. Ele está intercedendo diante do Pai. Ele entrou como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote. Mas agora Jesus vai trocar as vestimentas, ele vai tirar, ele vai depor, e ele vai agora
mudar a roupa de sumo sacerdote, de advogado, e vai colocar a roupa de juiz. Ele vem agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós encontramos isso no livro de Apocalipse. Algumas pessoas me perguntam assim, você está sempre falando que ele vai mudar de roupa, onde que está escrito isso? Pois não está escrito, está diante dos nossos olhos. Se Jesus aparece em Apocalipse 1, primeiro, capítulo 1, se ele aparece com roupas sacerdotais, uma roupa de linho com um cinto de ouro, e agora ao largo do livro de Apocalipse encontramos que ele está intercedendo, Apocalipse 3:20, estou à porta e bato, quer dizer, ele está tentando salvar o ser humano, está tentando encontrar um lugar na igreja de Laodiceia. E nós vamos encontrando que o capítulo 14 menciona de um juízo. O capítulo 15 menciona que agora aparece fumaça, o templo se encheu de fumaça. Quer dizer que agora não existe mais acesso ao lugar santíssimo. Significa que Jesus deixou agora de ser o nosso sumo sacerdote, deixou de ser o nosso advogado. Aparecem anjos saindo com roupas sacerdotais. Eles estão agora encaminhando um processo de vingança. Quando Jesus reaparece no livro de Apocalipse, o capítulo 19, ele aparece com roupas reais. É um rei agora. Já não é um sumo sacerdote, já não é um advogado, ele é um rei. Por isso, então, agora, a Bíblia menciona que o Espírito Santo se vai apartando dos ímpios. O Espírito Santo se vai retirando do mundo, mas o Espírito Santo não se retira dos justos. Então, meu querido irmão, o que nós encontramos é que as pragas, capítulo 16 de Apocalipse, vão ser derramadas sobre a terra. Por isso, Apocalipse 6:17 diz assim, chegou o grande dia da ira do Cordeiro, e quem poderá estar de pé? O capítulo 7 responde, os 144.000. Porque eles estão preparados, eles são selados. Isso eu vou estar falando em outro vídeo sobre o juízo dos vivos, como ser selado. Por isso que esse tempo agora é solene, um tempo de preparação. E quando nós encontramos agora o capítulo 14, que fala dos 144.000 outra vez, diz assim que eles estão com Cristo no monte de Sião, eles estão lá no mar de vidro com o Cordeiro, glória a Deus. Então Jesus é o protetor. Por isso que Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. Protege os filhos do teu povo. Então, antes Jesus era o advogado. Ele cuidava de defender o nosso caso diante do Pai. Ele estava disposto a perdoar os nossos pecados. Ele queria limpar a nossa vida, purificar a nossa vida, tornar brancas as nossas roupas espirituais. Isso que fala Daniel 12:10, porque esse versículo é muito importante. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então agora, que terminou o tempo da graça, Miguel se levantará, já não existe mais um sumo sacerdote, já não existe mais um advogado diante do Pai intercedendo por nós, mas agora Jesus levanta-se para proteger aqueles que foram selados, aqueles que são apartados para o reino dos céus. Então, meu querido irmão, antes ele era nosso advogado, agora que fecha a porta da graça, vem um grande tempo de angústia e ele é o nosso protetor. Protetor. Não podemos esquecer essas lições, porque essas lições são para o remanescente aprender agora. Devemos memorizar esses versículos para que quando chegue a grande prova e que Satanás nos assalte, e com dúvidas e com pensamentos negativos, que possamos pensar claramente, eu tenho um protetor, ele não me abandonou, ele está comigo, e assim como ele passou por essa prova, e ele clamou ao Pai, por que me abandonastes? Também nós vamos clamar, pensando que ele nos abandonou, mas ele não nos abandona, ele se levanta pelo seu povo. Então, meu querido irmão, já vimos 4 coisas em Daniel 12. Se levantará Miguel, termina o tempo da graça.
Levantará um tempo de angústia qual nunca veio antes. Mateus 24, 21 diz assim, a mesma coisa. Deixa eu ler o versículo somente para confirmar com você, porque é muito importante a correlação que nós vamos fazendo pouco a pouco para ir construindo essa mensagem de hoje. Mateus 24, versículo 21. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. É o mesmo tempo de Daniel 12:1, Mateus 24, 21. Um tempo de aflição, que é a palavra que Jesus usa em Mateus 24, como nunca houve, desde que existe pessoas na terra e como nunca vai haver depois um tempo tão terrível. Mas nesse tempo, então agora, Deus protege o seu povo. Não vai cair um fio de cabelo do remanescente depois que fecha a porta da graça, não vai haver mais mártires, não vai haver mais nenhuma pessoa que vai morrer daqueles que estão selados, porque Jesus protege o seu povo. Mencionamos da ressurreição, essa ressurreição, ela é especial. Por quê? Porque se vão à sepultura, aqueles que morreram de 1844 para cá, nessa fé, vão ressuscitar. Os pequenos, as crianças, os indefesos, diz a serva do Senhor, eventos dos últimos dias, muitos dos nossos filhos irão à sepultura e também os velhinhos, as pessoas que não se prepararam, que não têm condições de passar por esse tempo de aflição, muitos irão à sepultura por misericórdia de Deus. E é interessante que o livro do profeta Isaías já mencionava sobre isso, sobre essas pessoas que irão à sepultura. Isaías 57, versículo 1 diz assim, perece o justo, estou lendo Isaías 57, 1, porque Deus vai levar os fiéis que não têm capacidade de resistir ao descanso, à sepultura. Isaías 57, 1, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha o mal. O justo é levado antes que venha o mal. Muitas pessoas que são indefesas, crianças, pessoas idosas, e a Bíblia usa muitas palavras para descrever esse tempo de tribulação, dizendo, ai das grávidas naqueles dias. Quer dizer, é um tempo que não é próprio, não é apropriado estar grávida, gestante, porque vai ser um tempo de grande fúria, de grande tribulação. E agora nós já escutamos das gotas desta grande tribulação. Então essa grande tribulação, como eu mencionei, está dividida antes do tempo da graça fechar e depois que a porta da graça se fechou. Antes do tempo da graça se fechar, nós encontramos que arranca o tempo pesado mesmo, no momento do decreto dominical. Em outro vídeo nós estaremos lendo isso em detalhes, especialmente que o decreto dominical nacional nos Estados Unidos, depois o decreto universal em todo o planeta Terra vai ser estabelecido e arranca um período profético de Daniel, e agora vai vir na sequência os desastres naturais. Hoje nós já estamos experimentando as gotas dos desastres naturais. Estamos encontrando, meu irmão, que inundação, terremoto, incêndio, pestilência, tudo no mesmo tempo, violência, qual é a palavra em português? Esqueci agora o paro em espanhol. As greves, esta é a palavra, paro em espanhol. As greves, vemos a violência, a anarquia que vem com tudo isso, e isso vai aumentar cada vez mais. Por isso, então, agora, irmão, minha irmã, vem o quinto ponto. A Bíblia menciona que o último ponto de todos, Daniel capítulo 12, regressamos lá no capítulo 12, diz assim, vamos ver o versículo aqui, muitos serão purificados, capítulo 12, versículo 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, e diz assim o versículo 3, capítulo 12, versículo 3, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça
refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Então aqui nós encontramos o desfecho do livro de Daniel. Então nós encontramos o fim do tempo da graça, a ressurreição especial, o grande tempo de angústia, e também o tempo de proteção, que Deus nos vai proteger, e também o tempo de glorificação, quando os salvos serão transformados de um estado de natureza carnal, humana, normal, a um estado de glorificação. Por isso, meu querido irmão, o livro de Daniel é tão importante para nós nessa hora, porque a Bíblia está dizendo: se levantará Miguel. Agora, já que nós estudamos um pouco a Bíblia, e outro vídeo nós vamos continuar no capítulo 12, porque agora nós vamos estudar especialmente o versículo 4 adiante, porque nós vimos o livro de Daniel, capítulo 12, de 1 a 3, mas do versículo 4 em diante nós vamos ver alguns detalhes que diz que agora esse livro vai ser selado, fechado, e que deve ser aberto no tempo do fim. Mas o que é que tem que ser aberto no tempo do fim? Especialmente os 3 períodos proféticos. Agora nós vamos estudar um pouquinho no tempo que nos falta, o tempo que nos sobra, nós vamos estudar um pouquinho os livros do Espírito de Profecia. Quando nós abrimos esse livro, Eventos do Tempo Final, ou dos Últimos Dias, Eventos dos Últimos Dias, o capítulo 1, capítulo 1, menciona sobre a última crise da Terra. Eu estou lendo em espanhol, porque eu não tenho esse livro em português. Diz assim: pronto virão tempos angustiosos. E essa página é a página 12 em espanhol. O tempo de angústia que irá em aumento até o fim está às portas. Não temos tempo para perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase hão alcançado o seu cumprimento final. Não esquece isso, porque eu vou na página 16, eu vou voltar aqui, mas nós não podemos esquecer esta partezinha. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase alcançaram o seu cumprimento final. E o capítulo 12 continua mencionando de que nós estamos como que as 10 virgens de Mateus 25, estamos dormidas nesse contexto que se está aproximando o tempo de angústia. Diz assim: nos achamos, na mesma página 12, nos achamos ante o mesmo umbral da crise dos séculos. Em rápida sucessão se seguirão uns aos outros os castigos de Deus. Escuta isso: em rápida sucessão se seguirão uns aos outros os castigos de Deus. Incêndios, inundações, terremotos, guerras e derramamento de sangue. Guerras e derramamento de sangue. Incêndios, inundações, terremotos, guerras e derramamento de sangue. Desde a semana passada, pois agora nós estamos no mês de setembro de 2017, semana passada nós escutamos de incêndios aqui na Califórnia. Aqui mesmo eu fui pregar numa igreja, e quando eu saí da igreja eu pensei que o fogo era em volta da igreja, porque não se podia respirar, a fumaça pesada, a tosse, não se conseguia nem falar direito. E quando eu fui ver, o fogo era na floresta, na montanha, mas estava queimando tudo. No mesmo tempo, em Houston, aqui nos Estados Unidos, o furacão Harvey, que destruiu grande parte da cidade de Houston, 1 milhão de pessoas tiveram que ser transportadas da cidade com perigo de vida. Terminando esse furacão Harvey, vieram outros 3, e o maior de todos, o furacão Irma. Tiveram que evacuar, eliminar dessas ilhas e também da Flórida 6 milhões de pessoas. Meu querido irmão, é um terror para todos os lados. Uma grande destruição por causa desses furacões. E nesse momento, quando está havendo esses furacões nos Estados Unidos, um terremoto de potência 8.2 no México, um dos maiores terremotos já registrados. Então nós estamos vendo que tudo isso em
poucos dias de diferença, já não semanas e meses, poucos dias. E agora, exatamente hoje, nós estamos vendo a ameaça da Coreia do Norte ao país vizinho, Coreia do Sul, Japão e as ilhas dos Estados Unidos, a ilha Guam. E isso tudo, meus irmãos, é um cumprimento como gotas da ira divina, das promessas divinas. E diz assim, aqui a página 14, não, a página 15. Deixa eu ver. Na página 16 desse livro, Eventos dos Últimos Dias, diz assim aqui, as solenes mensagens que nós encontramos em Apocalipse se deram em sua ordem, que devem ocupar o primeiro lugar no pensamento dos filhos de Deus. Quer dizer que essa sucessão de coisas que nós estamos vendo, tudo está dentro de uma ordem, dentro de um programa, uma sucessão de coisas. Nada é ao azar, nada vem de qualquer maneira, tudo vai vir em uma sequência. E ao mesmo tempo, quando nós analisamos o contexto, diz a Bíblia que nessa hora nós devemos ter conhecimento completo dessas profecias, como já mencionei, do capítulo 11 de Daniel, e agora eu vou ler a página 15. Diz assim, leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. É uma advertência que todos necessitaremos compreender antes do tempo do fim. Não apenas ler, nós temos que estudar. E não somente estudar, diz aqui também, devemos compreender antes do tempo do fim. Quer dizer que se Deus está fazendo um alerta tão grande para que estudemos de maneira muito profunda esse capítulo 12, a fim de compreender, significa que antes não compreendíamos corretamente Daniel 12. Porque se já compreendêssemos, para que nós vamos estudar outra vez para compreender outra vez? Não, já entendemos uma vez, já está entendido. Deus está alertando a igreja agora, outra vez, capítulo 15, está comentando a última crise na terra, disse, leiamos, estudemos o capítulo 12 de Daniel. É uma advertência que todos necessitaremos compreender antes do tempo do fim. Então, meu querido irmão, agora que nós vamos estudar os três blocos proféticos de Daniel, nós temos que ter em consideração esses dois textos. O texto que eu li antes, do capítulo 11, que quase se vai completando todo o que está escrito no capítulo 11. E agora diz aqui claramente na página 15, que devemos estudar outra vez, de maneira sistemática, profunda, o capítulo 12, para compreender as advertências antes do tempo do fim. Então, meu querido irmão, o que nós encontramos aqui claramente é que existe uma grande necessidade de entender esse capítulo 12 a respeito do fechamento da graça, especialmente outra coisa que eu não mencionei, mas nós vamos mencionar no outro vídeo, Mateus 24:15, Jesus falou, quem lê entenda, Daniel, e quem lê entenda, quer dizer ter discernimento, sabedoria ou compreensão do livro de Daniel. E agora na página 14 desse mesmo livro, diz aqui, Eventos dos Últimos Dias, assim também as profecias nos anunciam o porvenir com a mesma claridade com que Jesus predisse a sua própria morte aos seus discípulos. Os acontecimentos relacionados com o fim do tempo da graça, Daniel 12:1, e a preparação para o tempo de angústia, diz assim, têm sido apresentadas com claridade, porém há milhares de pessoas que compreendem essas importantes verdades de maneira tão incompleta como se nunca tivessem sido reveladas. E essa é a verdade agora, irmão. Muitas pessoas não entendem nada de Daniel, especialmente o capítulo 11 e 12, e agora diz aqui que nós devemos não somente ler, devemos compreender, devemos estudar profundamente e compreender essas advertências que estão escritas nesse livro. E é verdade o que a irmã White está comentando, porque Jesus estava dizendo que ele seria morto, que ele seria crucificado, que ele seria entregue aos judeus, e quando chegou a hora
da grande prova, a grande crise, o grande temporal, os discípulos estavam apagados, como se tivessem esquecido todas essas advertências. E nós também agora necessitamos ser advertidos, devemos preparar-nos, porque vem o grande temporal. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que tenha ficado bem claro esse tempo de angústia que se aproxima. É o tempo quando vai fechar a porta da graça, começando com o período quando começa o decreto dominical. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase hão alcançado o seu cumprimento final. Então, estamos estudando, como diz a irmã White, que essas profecias de Daniel 11 e 12, elas alcançam a véspera da venida do Filho de Deus. E se essas profecias alcançam a véspera da vinda de Jesus, quer dizer que os mileritas estavam incompletos na compreensão deles com respeito à aplicação escatológica de Daniel 11 e 12. E esse é o ponto, meu querido irmão. A igreja agarrou as profecias dos mileritas, especialmente Urias Smith e outras, e ficaram restritos a essa aplicação histórica. Mas nós vamos ver aqui, ela tem uma aplicação escatológica para o tempo do fim. O meu tempo está acabando. Eu quero ler agora aqui, O Grande Conflito. Esse livro, sim, eu tenho em português. Eu quero ler aqui algo importantíssimo para concluir a meditação desse vídeo de hoje. Diz assim, vamos ver aqui. Ok, já encontrei. Diz assim, página 493. É que eu tenho sempre o livro em espanhol, mas eu estou marcando aqui em português agora. O conflito dos séculos, página 493. Vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejam que seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, quando? Agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado, em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel, o espírito leviano e frívolo, o espírito de Laodiceia, não? O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupos. A pureza e devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devem passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo com escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante. Esse é o propósito dos temas que estamos colocando. Deus quer te preparar, a você e a mim, para que estejamos limpos, sem ruga, sem mancha, para a honra e glória do seu nome. Que Deus te abençoe muito, meu irmão. Esperamos que essa introdução nos ajude a compreender os tempos proféticos de Daniel 12, que nós vamos estudar no próximo bloco, no próximo vídeo. Vamos terminar com uma palavra de oração. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa promessa tão poderosa, tão solene, esta verdade transcendental de que nesse mundo de pecado, que parece que Deus abandonou, porque o pecado ha levantado a cabeça como nunca antes se levantará, Miguel. O silêncio do céu será quebrado, e agora, no meio da maior tribulação de todos os tempos, o Senhor virá para proteger o seu povo.
Muito obrigado por essas promessas. Aumenta a nossa fé, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, dá-nos humildade, dá-nos amor para com os perdidos. Ajuda-nos, Senhor, a refletir o teu caráter, guardar a tua lei e permitir que teu Espírito nos use nessa hora para cumprir teus desígnios eternos na nossa vida. Pedimos tudo isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto.